Mateus 3, 13 até o 17, diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém. Até aqui, irmãos queridos. Pai, nós, diante da Tua palavra, Senhor Deus, talvez numa das passagens mais importantes de toda a Tua palavra, num lugar, ó Deus, onde nós podemos tirar tantas lições, mas que passam tão despercebidas, geralmente, ó Deus, quando a lemos. Que nessa noite, Deus, o Senhor fale ao coração desta igreja. Que o Senhor fale, ó Deus, àqueles que ouvirão desta mensagem através da internet. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, ó Deus, que nós possamos ter boa compreensão deste texto bíblico e que os nossos corações sejam, ó Deus, tocados de forma muito especial nessa noite. Que seja o Senhor exaltado, ó Deus, também na pregação desta palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a preparar o esboço dessa mensagem, a minha intenção seria esses versos que lemos e ir até o capítulo 4, até o verso 11. Quando eu li essa passagem que nós conhecemos tão bem, eu pensei comigo mesmo, na minha miséria, o que poderia tirar de lições de um texto tão curto, tão conhecido, tão simples. Mas quando eu comecei a estudá-lo, quando eu comecei a buscar esse texto, eu percebi que seriam necessárias muitas páginas do meu esboço para que nós conseguíssemos ver um pouco das lições contidas nesses poucos versos. Então, irmãos, hoje nós nos deteremos apenas neles, de 13 a 17, e o verso de 1 a 11 do capítulo 4 será numa próxima mensagem. Deixa eu trazer aqui à memória dos irmãos um pouquinho do que vimos na última mensagem, quando expomos os versos de 1 a 12. Nós vimos que João está exercendo o ministério, proclamando a mensagem do arrependimento. Lembrem-se, meus irmãos, que Deus enviou ao longo dos séculos muitos profetas alertando o povo sobre os seus pecados, sobre os seus desvios, e por fim Deus entra em silêncio, Deus fica em silêncio por 400 anos, até que João Batista se levanta para proclamar a mensagem do arrependimento e anunciar a Cristo, o Cristo de Deus. E os que criam, que vinham até João, ouviam aquela dura mensagem que ele pregava, os que criam em suas palavras e demonstravam legítimo arrependimento, eram levados ao batismo nas águas, e assim eles voltavam a viver no pacto da antiga aliança que Deus havia feito com o seu povo. Nós devemos lembrar, irmãos, que Deus nunca rompe o seu pacto com o seu povo, mas o seu povo constantemente se distancia dele. Notem, meus amados irmãos, que um judeu jamais aceitaria passar pelo batismo de João se ele realmente não estivesse consciente, convicto de que ele estava em pecado contra Deus. O batismo era para os gentios que se convertiam ao judaísmo, então eles passavam pelo batismo nas águas, mas um judeu jamais aceitaria passar pelo batismo. Afinal, eles tinham dentro deles a plena certeza de que eles eram salvos. O Hernandes Dias Lopes, ele diz algo interessante, ele diz assim:
É importante que saibamos que o batismo em si não tinha o poder de mudar as pessoas, mas era um símbolo da transformação operada por Deus. E lá no finalzinho, nas aplicações, eu volto a falar disso. Como vimos, irmãos, em mensagem anterior, esse batismo preparava as pessoas para que pudessem ser apresentados a uma nova e eterna aliança que viria na pessoa do Senhor Jesus. Os irmãos se lembram que falei sobre ser João uma espécie de dobradiça entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então ele anunciava o final de um e anunciava ao mesmo tempo o começo do outro. E observe, amada igreja, que tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, Deus provinha a salvação por meio da graça. E esta salvação era dada às pessoas por meio da fé. No entanto, a forma externa destas alianças e o conteúdo delas é diferente. Porque na antiga aliança havia a promessa do Salvador, mas ele ainda não estava presente no mundo para morrer pelo seu povo, purificá-lo dos seus pecados. Lembrem do que o anjo disse a José: ele virá para salvar o seu povo do pecado deles. Mas era uma promessa até então, e Jesus não estava ainda no mundo. Por isso, irmãos, cada sacrifício que era feito, apontava para Cristo, que seria então o último cordeiro, pondo fim a todo ato sacrificial. Irmãos, na antiga aliança havia apenas sombras, figuras, profecias, símbolos e tipos que apontavam para realidades que viriam e se manifestariam na pessoa e na obra do Messias de Deus. Na nova aliança se concretizou todas as promessas feitas por Deus que diziam respeito ao Messias. E diferentemente da antiga aliança, na nova aliança, nós já temos ou vivemos a realidade espiritual. Cristo veio, Cristo cumpriu a sua obra, Cristo foi crucificado, Cristo ressuscitou, Cristo se faz presente na minha vida, na sua vida, Cristo está conosco neste culto, Ele é uma realidade em nossas vidas. E como falei, irmãos, João, agindo como uma dobradiça, está iniciando o Novo Testamento, mas ele rapidamente sairá de cena para dar lugar àquele que ele mesmo diz é mais poderoso do que ele. João Batista é o homem que Deus escolheu desde o ventre de sua mãe para apontar Jesus como aquele que em si cumpriria todas as promessas. Meus irmãos, tudo eram sombras, tudo eram figuras e símbolos da antiga aliança que estavam se cumprindo em Jesus Cristo. E note uma coisa, meus queridos, que entre o capítulo 2 e o 3 há um pulo, há um salto cronológico, deixando o menino Jesus que se estabeleceu em Nazaré, para que fosse chamado de Nazareno, lá estando com seus pais, para agora homem, o Jesus adulto, o Jesus homem adulto. Jesus agora está pronto para dar início ao seu ministério público, como aquele que era o prometido, o Messias. Então ele vem como o enviado de Deus. Queridos, vale lembrar que João Batista, como todos os demais profetas do Antigo Testamento, anunciava e proclamava a vontade de Deus. Todavia, como diz 1 Pedro 1,11, estes profetas falavam pelo Espírito de Cristo sobre os sofrimentos e a glória de Cristo, sobre coisas que eles anunciavam, mas não entendiam. Contudo, Deus revela a João qual era o seu papel e o faz saber que ele era a voz do que clama no deserto. Deus o havia chamado para preparar o caminho para o Cristo. Essa preparação, queridos irmãos, foi mencionada pelo profeta Isaías no capítulo 40, de 3 a 5, quando um rei com sua comitiva vinha para visitar um lugar, um vilarejo, uma província,
era montada uma grande equipe de pessoas, e essa equipe de pessoas então ia antes do rei, e aquela equipe ia aplainando o caminho, vai tirando as pedras, tampando os buracos, deixando o caminho aplainado, para que o rei passasse sem solavancos por aquele caminho. Por isso João é citado desta forma: ele é aquele que veio para preparar, para aplainar o caminho por onde passaria o Rei dos Reis, irmãos. João Batista é esse que foi chamado para anunciar o Rei e Senhor dos Senhores. É interessante, irmãos, que mesmo João sendo primo de Jesus, ele não sabia que Jesus era de fato o Messias de Deus. João, o outro João, João o apóstolo, no capítulo 1, 31, ele diz sobre o João Batista: eu mesmo não o conhecia. Mas quando ele vê Jesus chegando para ser batizado, então os seus olhos se abriram para que pudesse saber que seu primo era o Cristo de Deus que havia de vir. Quando ele olha Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Feita essa longa introdução, o primeiro ponto da mensagem é que Jesus ele veio para ser batizado, ele vem até João para ser batizado. E como eu acabei de falar nessa introdução, nós vimos nos versos de 1 a 12 que João Batista está no Rio Jordão batizando, e em dado momento ele anuncia que ele só batizava com água, mas depois dele viria alguém que era mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse isso aos saduceus, aos fariseus, que vieram até ele para interrogá-lo, para que soubessem estes saduceus e fariseus que ele, João, não era o Cristo. E é nesse contexto, não exatamente nesse momento, mas nesse contexto, que aparece Jesus para cumprir o que está escrito a respeito dele em Deuteronômio 18:18, que diz assim: farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, e em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. João está dizendo, meus amados irmãos, não é de mim que está escrito essas palavras, mas de Jesus, o Cristo de Deus. Portanto, querida igreja, o texto que estamos vendo nos faz saber que Deus constituiu a Jesus como o único mediador de uma nova e eterna aliança para a nossa salvação. Somente Jesus é a ponte que nos liga aos céus. Jesus, ele é o sumo pontífice, somente Jesus é aquele pelo qual temos livre acesso a Deus, somente em Jesus há perdão de pecados, somente em Jesus nós fomos reconciliados com o Pai. Mas, irmãos, nós precisamos, ao ler esse texto, e sabendo nós hoje, diferente de João até então, nós precisamos olhar para esse texto e fazer uma pergunta: por que Jesus precisava ser batizado? Qual o propósito desse batismo? A partir do verso 13, o texto passa a nos mostrar os propósitos do batismo de Jesus, e desta forma ter sido então constituído mediador da nova aliança, na qual temos salvação. Veja, irmãos, verso 13, ele diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Meus irmãos, tudo o que aconteceu conforme Deus havia estabelecido desde a eternidade. Jesus, ele veio no tempo certo, no povo certo, na cultura certa, e ele foi batizado em ocasião oportuna para ser investido de autoridade para realizar a sua obra. Jesus foi batizado no tempo determinado para iniciar o seu ministério público.
Tempo este que o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos. O primeiro propósito, então, meus irmãos, de Jesus, como dito no verso 13, ser batizado, é que Jesus foi batizado no tempo determinado por Deus para iniciar o seu ministério público. E o versículo 13 começa exatamente nos situando, nos posicionando nesse tempo. E como vimos anteriormente, o cenário político, religioso da época era um caos, uma bagunça, uma catástrofe. E é nesse tempo que João está às margens do Rio Jordão, pregando e batizando o batismo do arrependimento. Que em dado momento Jesus então vem até ele e diz: João, eu vim para ser batizado. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4:4, vai dizer assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E à luz, então, irmãos, de Gálatas 4:4, olhando para toda a história, desde a visita do anjo a Maria e toda a trajetória de Jesus, da qual sabemos muito pouco, podemos presumir que Jesus foi uma criança especial. Havia um mistério, havia um projeto, havia um propósito, havia algo específico sobre ele, para o qual ele deveria cumprir e porque ele havia vindo a este mundo. Veja, Lucas vai dizer assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, Jesus foi uma criança como todas as outras. Jesus passou pelas mesmas tentações de todo adolescente. Mas Lucas relata que Jesus, aos 12 anos, ainda um adolescente, estava entre os doutores da lei, e sua sabedoria impressionou a todos. O tempo passou e agora Jesus está com 30 anos, e ele aparece em tempo oportuno para manifestar-se ao mundo e cumprir a sua missão. Vejam, meus irmãos, Jesus não foi batizado nem antes, nem depois do tempo determinado, nem antes e nem depois de fazer 30 anos de idade. Agora, irmãos, por que precisava ser com 30 anos de idade? Até então era necessário que fosse com 30 anos, depois isso acabou mudando para 25 e há relatos até de 20 anos, porque era necessário que ele iniciasse seu ministério público exatamente com 30 anos, que era o tempo determinado por Deus na lei. Em Números 4:3 está escrito que nenhum homem de Deus, levita ou sacerdote, poderia oficiar as coisas santas enquanto não chegasse à idade de 30 anos. Então Jesus veio cumprir a lei e ele começa exatamente o seu ministério público com 30 anos de idade. Sendo assim, irmãos, Jesus ele se apresenta no tempo propício para manifestar-se como nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e nós. Talvez, irmãos, pudéssemos, olhando para esse tempo de Jesus, à espera dele, passando por toda a infância, adolescência, juventude, olhando para o tempo em que Jesus esperou pelo momento oportuno, talvez nós pudéssemos tirar daqui para nós um pouco de lição, um pouco de aprendizado, porque nós vivemos tempos tão corridos, tão apoquentados, a gente tem pressa, a gente tem urgência, a gente não consegue esperar, a gente vai para uma fila de caixa de supermercado e tem 3 pessoas na frente e a gente entra em desespero porque o tempo está passando, a gente vai numa fila qualquer, a gente vai num consultório médico, a gente fica sentado lá e a gente fica apavorado porque o tempo está passando e eu não fui chamado ainda. Nós devemos aprender com Jesus a esperar, a ter paciência, a saber que a nossa vida não está lançada ao esmo, ao léu, que Deus está conosco, que Deus controla a nossa vida, que Deus nos abençoa em cada momento da nossa vida, irmãos. Voltando aqui, conforme profetizado por Zacarias, Jesus, ele esperou o tempo certo,
e assim ele apresentou-se para ser nosso rei e sacerdote. Zacarias 6, versículo 13, vai dizer assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Veja, irmãos, Jesus é o Messias de Deus enviado para ser ao mesmo tempo nosso rei e nosso sacerdote eternamente. Só Jesus poderia nos governar e nos apacentar e ainda nos apresentar diante de Deus, tendo realizado uma obra sacrificial, nos perdoando de todo o pecado. Qual foi o pecado que ele perdoou em sua vida, irmãos? Todo. Quanto há de pecado em sua vida para ser perdoado? Nada. Jesus te perdoou de todos os seus pecados, e ele perdoou dos pecados que você vai cometer amanhã. Lógico, isso não nos dá o direito à libertinagem, mas nos diz que ele está conosco. Lembrem quando expus lá 1 João 2, ele diz: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm advogado junto ao Pai. Ele está nos fazendo ter novamente comunhão com ele, com Deus. Jesus é aquele que veio nos reconciliar. Nós estávamos em guerra com Deus, nós éramos inimigos de Deus. Jesus vem para nos reconciliar, reconectar novamente com Deus. Meus irmãos, quando Jesus, então nosso grande sumo sacerdote, iniciou a obra que veio realizar neste mundo, ele foi lavado com água publicamente no batismo. Notem, somos levados a pensar que Jesus não precisava se submeter a nada, muito menos ao batismo de João. O batismo de João era para arrependimento. Mas a Bíblia diz que ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. E assim ele obedeceu às regras que o Deus Pai estabeleceu para, na forma de homem, cumprir toda a lei. Jesus, ele vem a João Batista e diz: quero ser batizado. E João era aquele que tinha a autoridade vinda de Deus para batizar Jesus e consagrá-lo ao ministério sacerdotal. João, descendente de Davi, descendente de Abraão. João, aquele que foi chamado e escolhido por Deus para oficiar Jesus no ministério sacerdotal. João, filho de Zacarias, o sacerdote. Portanto, irmãos, João, ao ouvir que Jesus queria ser batizado por ele, João tenta fazer com que Jesus mudasse de ideia. O texto bíblico, algumas versões diz que ele tentou dissuadir Jesus dessa ideia, como quem diz: Jesus, de jeito nenhum, eu é que careço de ser batizado por ti. Os versos de 14 a 15 nos mostram então um segundo propósito. Jesus foi batizado para realizar a plenitude ou o cumprimento da justiça exigida na lei de Deus. O primeiro propósito, só para você organizar aí o teu pensamento, o primeiro propósito para que Jesus tivesse início no seu ministério público. O segundo, para cumprir a justiça exigida na lei de Deus. Leiamos verso 14, verso 15. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João concordou. Irmãos, ele veio cumprir toda a justiça da lei e manifestar com sua obra a perfeita, e aqui o cumprir a justiça tem um significado de obediência. Ele veio cumprir, ele veio realizar, ele veio chamado aqui para cumprir a obra para a qual ele veio em perfeita obediência à lei de Deus.
Lembrem-se de Gálatas 4:4, nascido de mulher debaixo da lei. Por isso, irmãos, Jesus precisava se submeter à lei. Nos versos 14 e 15, nós vemos o segundo propósito do batismo de Jesus. Como eu disse, o primeiro é ser consagrado como um sacerdote e rei no tempo determinado pelo Pai, dando início ao seu ministério público. Mas o segundo propósito do batismo de Jesus é cumprir a plenitude da justiça que Deus exige em sua lei. E notem, irmãos, que João, agora João o apóstolo, verso 31 do capítulo 1, ele diz que João Batista não o conhecia. Mas esta referência não é a pessoa humana de Jesus, e sim sobre o de fato de quem ele era. É provável, irmãos, que João soubesse que seu primo Jesus era alguém especial, mas podemos supor que ele não tinha a real ideia de que ele era o Messias de Deus. Seus olhos ainda não haviam sido abertos para enxergar quem de fato era Jesus. João não sabia se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era um profeta. E de fato, irmãos, muitas pessoas desejavam saber quem realmente era Jesus. Quando Jesus estava em determinado momento conversando com os seus discípulos, ele pergunta a eles: olha, quem diz, o que diz o povo sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o João Batista que ressuscitou, e uns dizem que o Senhor é um profeta, o profeta Jeremias, ou um dos outros profetas. Mas, irmãos, voltando aqui ao João lá à beira do rio, antes dele perder a cabeça, estando ali à beira do rio, batizando e tendo à frente Jesus, ele não sabia que aquele seu parente era o próprio Filho de Deus, que havia se feito homem, para que por meio da sua encarnação pudesse então trazer salvação a todos os que nele crescem. Mas, ainda que não sabendo, João sabia que Jesus era alguém especial e não necessitava ser submetido ao batismo de arrependimento. De tal sorte, irmãos, que João, ele insiste em não batizar Jesus até que ouve: deixe por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, irmãos, Jesus está dizendo que naquele momento, aquela era a coisa certa a ser feita. Jesus não estava se batizando por conta de algum pecado ou coisa parecida. Jesus estava ali, irmãos, para cumprir toda a lei, toda a justiça. Ali ele estava se colocando como substituto que proveria a justiça para toda a humanidade pecadora. Ali ele estava se identificando com aqueles que veio redimir e dando início ao seu ministério público. Ele estava se batizando para cumprir fielmente todas as regras e obrigações religiosas de um judeu justo, tais como adorar na sinagoga, assistir às festas e pagar a César o que era de César. Por fim, meus irmãos, João obedeceu, e por obedecer os seus ouvidos puderam ver, seus ouvidos puderam ouvir, e os seus olhos puderam ver coisas que ele jamais imaginaria. E lá nos versos, então, 16 e 17, eles nos levam ao terceiro propósito, que era revestir Jesus com poder pelo Espírito Santo. Eles dizem assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Irmãos, era necessário que o Espírito Santo viesse com toda a sua plenitude, enchendo Jesus de poder e de glória e de graça.
A missão que ele tinha para realizar, e escute isso, irmãos, a missão que Jesus veio para realizar seria impossível sem que ele fosse enchido com o Espírito Santo. Observem que, mesmo Jesus sendo Filho de Deus, ele precisava desse enchimento do Espírito Santo para ser plenamente capacitado em sua natureza humana e assim realizar a árdua missão para a qual ele veio. E como veremos logo nos textos que nós ainda haveremos de pregar, logo após ele ser batizado, Jesus ele é tirado dali, ele é levado ao deserto e lá ele fica 40 dias de jejum e então ele é tentado por Satanás. E por fim, no decorrer dos dias de sua missão, a sua obra culmina no alto de um monte, sendo crucificado numa cruz. Então, tendo Jesus sido batizado, ao sair da água, João recebeu de Deus a revelação sobre a real identidade de quem era aquele que ele havia acabado de batizar, quem era aquele Jesus, quem era o primo que ele conhecia desde a infância. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de uma pomba, e uma voz dos céus, desde os céus, dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nesse exato momento, meus amados irmãos, ali diante de João, a Santa Trindade estava se manifestando. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante, queridos irmãos, nós pensarmos que Deus ele rompeu um silêncio de 400 anos. E ali no batismo de Jesus se inicia a era messiânica. A voz que vinha desde os céus dizia: este é o meu Filho amado. E essa passagem, essa citação está no Salmo 2,7. E todos os que estavam ali, todos os judeus, aceitavam este salmo como a descrição do Messias, o poderoso Rei de Deus que havia de vir. Mas a voz, ela disse ainda: em quem me agrado. E esta é uma citação de Isaías 42:1, e apontava para o servo sofredor. Assim, amados irmãos queridos, Jesus inicia o seu ministério pelo batismo, identificando-se com os pecadores e sendo reconhecido pelo Pai, e sabendo exatamente onde tudo haveria de terminar, ou seja, numa cruz. Jesus estava sendo definitivamente ungido e capacitado para cumprir o seu ministério, que era a missão de salvar o seu povo dos seus pecados. No ato do batismo, havia perfeita comunhão entre ele e o Pai, havia identificação, havia unção, havia aprovação. Deus estava dando um testemunho audível e público de que ali estava o seu Filho, e que o seu Filho era quem ele amava, o seu Filho era aquele que haveria de cumprir fielmente a missão para a qual ele havia vindo. Aprendemos, meus amados irmãos, com Jesus, que mesmo sendo ele homem perfeito, ele não abriu mão da capacitação do Espírito Santo para realizar a sua obra. Por isso, irmãos, nós jamais podemos deixar de buscar pelo Espírito Santo para nos ensinar e capacitar nas tarefas que temos a fazer. Ele nos ouve, ele nos ensina tudo quanto é necessário. Nós carecemos do Espírito Santo, ele está conosco, ele está em nós, ele mora em nós, mas nós precisamos aprender a buscá-lo, a investir tempo em oração, tempo em jejum, a ter uma vida com ele, meus irmãos. Às vezes nós, cristãos, nós vivemos o dia a dia e nós não paramos para ter um tempo de comunhão com Deus. Para encher o nosso coração, a gente gasta minutos e às vezes horas
vendo vídeos na internet, no YouTube, no Instagram, e a gente não investe um pouco de tempo na presença de Deus, orando, buscando por Ele, clamando a Deus: Senhor, mostra-me as verdades que estão na Tua palavra. João 14:26 fala que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, mas, irmãos, nós precisamos ler a palavra dEle. Precisamos colocar o conteúdo da Bíblia dentro do nosso coração, e o Espírito Santo vai então nos ensinar a respeito da sua palavra. É na sua palavra que nós achamos consolo, é na sua palavra que nós somos edificados, é na sua palavra que os irmãos que estão lá no Congo, lá na Nigéria, que têm os seus parentes dilacerados, mortos, ainda assim se reúnem para glorificar o Senhor. Irmãos, eu não sei quantos viram, mas o pastor que tem se levantado lá e denunciado o massacre que é feito contra a sua igreja, contra o povo cristão, eles invadiram a casa dele, mataram toda a sua família, mataram 9 pessoas da casa dele, e ele continua pregando o evangelho, irmãos, isso faz 15 dias, então nós precisamos nos voltar para a palavra dele, precisamos ter essa palavra dentro do nosso coração, porque ela é norte, porque ela é luz, porque ela é consolo, porque ela é refrigério, e porque o Espírito Santo revela essa palavra aos nossos corações. Mas concluindo, irmãos, quero fazer algumas aplicações. Eu expus o texto, ainda que tropegamente, porque há tanto para ser visto, mas algumas aplicações para que nós reflitamos um pouco mais sobre o batismo. Toda pessoa que realmente tem em Cristo o seu Salvador, precisa descer às águas e confirmar publicamente a sua fé. Ainda que haja muitas controvérsias, a forma batismal não importa. Pode ser por imersão, pode ser por aspersão, não importa, irmãos, não importa. E como eu falei na mensagem, o batismo ele é um símbolo e não tem em si mesmo nenhum poder. Portanto, diferente do que ensinam alguns, batismo não é novo nascimento. Eu vou repetir, irmãos, porque eu já falei muitas vezes, batismo não é novo nascimento. Batismo não é descer as águas com uma camiseta escrito eu nasci de novo. Batismo não é novo nascimento. Batismo é confissão pública da minha fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Segunda aplicação, assim como Jesus, todos nós que servimos a Deus, precisamos estar atentos à sua lei, devemos dar bom testemunho, cumprindo diante de Deus a nossa parte naquilo que concerne à fé, ou seja, a fé aqui não é só a fé do crer, a fé aqui é concernente à nossa religião. Nós dizemos, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas como é que nós temos nos comportado ante a nossa confissão pública de que nós servimos a Deus? Terceiro, diferente do que ensinam alguns grupos religiosos, a Santíssima Trindade existe. No texto de hoje ficou evidente que estavam presentes no batismo de Jesus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. Há algumas seitas que se dizem cristãs, mas que são unicistas, que não creem na Trindade. Nós confessamos publicamente diante do texto bíblico, nós cremos na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas num só Deus, um Deus triuno, um Deus santo, que zela e cuida de nós. Quarta aplicação, assim como Jesus, nós também precisamos da capacitação do Espírito Santo. Não podemos caminhar nesse mundo vil, nesse mundo mau, nesse mundo assombroso, sem que tenhamos sua direção, seu ensino e o seu poder sobre nós. Quinto, o batismo de Jesus nos mostra que não precisamos de nenhum outro mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote que está diante do Pai, intercedendo por nós. Sexto, e por último,
Deus deu testemunho de seu Filho, afirmando que ele se agradava dele. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus cumpriria e cumpriu a sua missão. Ele cumpriu morrendo na cruz e ressuscitando. Assim, querida igreja, nós podemos confiar plenamente que em Jesus estamos seguros em nossa salvação. Podemos até passar pelos vales escuros dessa vida, pois até Jesus passou, mas nossa vitória está guardada nas mãos do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Ele é aquele que nos sustenta. Não é o quanto eu faço, o quanto eu posso, o quanto eu consigo. É o quanto Jesus fez, o quanto Ele pode, o quanto Ele é poderoso, que nos sustenta salvos eternamente. Nos méritos de Cristo, nós temos entrada garantida rumo aos céus. Portanto, meus irmãos, que essa breve exposição do batismo de Jesus faça com que nós pensemos todos os dias. Jesus, como diz Filipenses, se esvaziou da sua glória. Ele veio a este mundo, ele cumpriu a sua missão, ele foi obediente ao Pai, uma obediência que o levou até a cruz. Ele morreu naquela cruz, ele se fez maldito por cada um de nós, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte e nos deu vida na sua vida. Portanto, irmãos, vivam para a glória de Jesus, vivam com fé, servindo a esse Jesus que é Senhor das nossas vidas. Se põe de pé, por favor. Pai querido, nós olhamos, Senhor Deus, para as margens daquele rio e nós podemos imaginar Jesus chegando ali, ó Deus, e depois o céu se abrindo e o Senhor testemunhando a respeito dele. E nós sabemos que Jesus foi fiel, que Jesus cumpriu cabalmente a sua missão e hoje Ele está ao seu lado e Ele intercede por nós. Queremos te louvar, ó Deus bendito, por seu grande amor para conosco. Queremos, Deus, a cada dia mais conhecê-lo e conhecê-lo através da sua palavra. Que nós, ó Deus, cada dia possamos nos voltar, ter mais desejo, mais vontade, mais ânimo, mais ímpeto de te servir, de conhecê-lo cada dia mais. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar nesse mundo. Não permita que os nossos pés venham a desviar para lado algum, mas que os nossos olhos mirem a Ti e somente a Ti. Que as propostas desse mundo vil não nos atraiam, que nós, ó Deus, saibamos que somente no Senhor há palavras de salvação. Que nós saibamos que somente em Ti, ó Deus, a plenitude, somente em Ti, ó Deus, um dia nós veremos a Tua glória eterna. Por isso, ó Deus, queremos nessa noite Te louvar e glorificar. Peço a Tua bênção sobre nós, ó Deus, sobre esta congregação, sobre os irmãos que estão aqui, sobre os irmãos que não puderam estar. Abençoa mais uma vez, eu te peço, ó Deus, os irmãos pelos quais oramos, que estão enfermos. O Senhor tenha misericórdia, Deus. Assim oramos com gratidão, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.